Capítulo 31. Voaram por horas seguindo uma rota o mais linear possível para economizar combustível. No caminho, os artilheiros adicionaram mais combustível aos tanques. Armazenaram as latas vazias com a ideia de jogá-las todas juntas assim que chegassem ao continente, e isso para evitar que os japoneses seguissem o rastro das latas vazias até os porta-aviões. Tão grande era o medo dos especialistas americanos de perder aqueles navios e com eles a guerra. Para os pilotos, havia muito tempo para pensar, mas pouco espaço mental para manter esses pensamentos. O esforço de tentar economizar combustível enquanto lutava contra um vento contrário incomumente violento e a perspectiva de um ataque aéreo à cidade mais sagrada e defendida do Japão baniram todo o resto. Mas Raf foi capaz de pilotar o avião com instinto, enquanto a parte de sua mente que nunca tinha sido aprisionada pelas cercas que pareciam forçar qualquer outra pessoa, vagava livre por conta própria, livre para observar as ondas da luz monótona da manhã e ver os campos verdes do Tennessee em seu lugar. Ele podia sentir o cheiro do óleo do terno de seu pai e do combustível de seu avião. Sentiu que se tornara o homem que seu pai desejaria, não apenas porque fizera o que sempre pretendia fazer, mas também porque se alinhara onde sempre pretendia tomar partido, lutar em nome de algo maior e mais importante do que a própria vida. No entanto, ele não esperava se sentir tão sozinho no momento de sucesso. Ele acreditava que esse senso de si mesmo, a consciência de ter alcançado uma espécie de objetivo, não importa o destino que o guardasse nos céus de Tóquio, também incluiria uma mulher e a plenitude do amor. Então ele entendeu, com absoluta clareza, que sua vida realmente incluía amor, e era por isso que ele se sentia completo. Ele nunca teria Eveline perto dele, não do jeito que ele esperava, mas ele sempre a amaria, e ele não podia nem imaginar não ser amado por ela. E como seu pai disse uma vez a sua família nas garras da depressão, não é o suficiente. Mas será o suficiente. As reflexões de Danny eram diferentes. Ele pensou em palavras, frases e períodos que queria relacionar com Eveline, para transmitir a profundidade de seu sentimento por ela. Desde que deixou Pearl Harbor, ele estava obcecado com a separação deles, uma separação que parecia além do puramente físico. Havia uma espécie de abismo entre suas almas, uma distância que ele tinha que superar. Ele não sabia do que era feita essa distância, ele nunca amara ninguém como amava Eveline. Ele se perguntou se aquela estranha combinação de unidade e divisão era simplesmente parte do grande mistério do amor. De qualquer forma, ele alcançou da única maneira que conhecia, com o poema passando por sua mente toda vez que pensava nela, o que sempre acontecia. Naquele voo pelo Pacífico Ocidental, Danny ouviu Eveline dizer: "Serei grato a você por cada gota que beber do grande rio de espírito que você é." Para alguém talvez essas palavras não parecessem poesia, outra pessoa poderia julgá-las sentimentais. Para ele, eram a expressão exata do que ele era e sentia. E nisso, ele se sentia completo. A costa do Japão tornou-se visível mais tarde do que o esperado, e os navegadores de cada aeronave mudaram seus cálculos de acordo. Nem todos os aviões se dirigiam a Tóquio. Aqueles poucos que tinham como destino outras cidades agora se separavam do grupo principal, mas todos continuavam a voar o mais baixo possível, quase roçando as copas das árvores. A bordo do avião de Dolittle, os homens calcularam a chegada a Tóquio. De acordo com o plano original, deveriam ter chegado ao entardecer, quando os aviões poderiam contar com a proteção do crepúsculo e dispor de luz suficiente para centrar os alvos. Dolittle lançaria as bombas incendiárias e as fogueiras guiariam os meninos que o seguiam para o abrigo da noite. Agora, disse-lhe o navegador, chegariam a Tóquio ao meio-dia. Ao meio-dia, pensou Dolittle. Bem, que assim seja. Como as do Havaí, as ilhas japonesas estavam cercadas por navios de vigia na primavera de 1942, ao contrário de 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos e o Japão estavam oficialmente em guerra. No entanto, quando observadores em terra, militares e civis, relataram a presença de aviões não identificados em mar aberto, seus avisos foram ignorados no Japão, como outros haviam sido, vários meses antes no Havaí. Muito simplesmente, os alarmes não significavam nada para as pessoas que acreditavam que o ataque era impossível. Era um lindo dia em Tóquio, a cidade exalava otimismo. A guerra estava tão distante quanto a lua. Os guerreiros japoneses não apenas humilharam a China, mas também a própria América, e tudo o que sugeria o conflito parecia mais tranquilizador do que perturbador.
Os exercícios antiaéreos eram um lembrete reconfortante de que os líderes militares japoneses estavam protegendo seu imperador e sua cidade. As sirenes ecoaram pouco antes do meio-dia, e os jovens colocaram as mãos em seus rifles, mas apenas para praticar. Na praça do mercado, as mães passeavam com as crianças e, ao verem os esguios aviões verdes voando sobre eles, voando baixo sobre os telhados dos prédios, pensaram, que lindo! O próprio imperador viu um dos veículos de 4 motores enquanto estava sentado no jardim real esperando o almoço. Ele não reconheceu o avião e se perguntou se seus generais o informariam sobre os novos planos que estavam desenvolvendo. Nos arredores da cidade, os bombardeiros se dividiram para atingir seus respectivos objetivos. Rafi e Dani trocaram cumprimentos e se afastaram. Rafi foi para uma fábrica de motores e Dani foi para os tanques de óleo perto do porto. Eles estudaram os mapas aéreos juntos, memorizaram o alvo e as linhas de voo um do outro e, embora não pudessem mais se ver, Rafi tinha certeza de que a qualquer momento saberia onde Dani estava e que Dani poderia fazer o mesmo. Os aviões estavam cada um por conta própria agora, sem contato visual ou rádio, cada tripulação em um mundo à parte, cada piloto responsável por seu próprio destino. A última corrida sobre as metas foi cheia de expectativa. Os pilotos subiram 1.200 metros e depois de todo esse tempo passado roçando ondas e telhados, parecia-lhes que eram ainda mais altos. Mas a terra continuou a fluir abaixo deles, as estruturas começaram a ser visíveis, tornando essencial manter o foco nos marcos, no espaço entre o avião e o ponto de lançamento da bomba que diminuía rapidamente. Fogo, o crepitar das metralhadoras que o teriam feito entender que os japoneses os tinham visto e estavam determinados a não deixá-los vivos. Mesmo no frenesi dos preparativos, os homens-bomba tiveram tempo de escrever mensagens sobre as bombas, frases, apressadas, mas sinceras, escritas com giz nas bombas de 250 libras. Para a América, alguém havia escrito. Para o Arizona. Para o Porto de Pérolas. Em uma das bombas a bordo do avião de Dani, Anthony rabiscou as palavras para Billy. O ponteiro de Rafi estava lutando com o dispositivo de mira de alumínio que Rosgreining montou, custando um total de 20 centavos por avião. Rafi manteve a aeronave em bom estado, examinando o céu em busca de caças ou fogo antiaéreo. Não havia nada. Ele abriu o compartimento de bombas, estabilizou o avião e deixou o resto nas mãos do ponteiro. Elo ouviu dizer bombas lançadas nos fones de ouvido, e todos prenderam a respiração, imaginando por alguns segundos insanos se eles haviam treinado todo esse tempo e voado até lá só para ver as bombas caírem sem explodir. Então, uma massa de fumaça e poeira subiu da fábrica que foi seu primeiro alvo, e um instante depois os destroços causados pela explosão se espalharam ao redor deles, alguns até mais altos que o avião. De repente, as bombas estavam por toda parte em Tóquio e, a princípio, ninguém entendeu de onde vieram. No entanto, os militares japoneses logo perceberam que eram os aviões desconhecidos que haviam sido avistados pouco antes de liderar o ataque. A Rádio Tóquio interrompeu suas transmissões descontraídas para informar aos cidadãos que um ataque aéreo inimigo estava em andamento e instá-los a se proteger. Os japoneses tentaram se organizar para contra-atacar, mas os bombardeiros desapareceram sem lhes dar tempo. O dano não foi enorme, mas generalizado. Uma fábrica aqui, uma refinaria ali, um armazém numa ponta da cidade, um poço de petróleo na outra. Era impossível determinar exatamente quantos aviões haviam participado do ataque, e ainda mais perturbador era que ninguém sabia de onde eles tinham vindo. Como resultado, eles não sabiam quais medidas tomar para impedi-los de retornar. Os mesmos homens que empurraram Yamamoto para atacar Pearl Harbor, que se iludiram a nação acreditando na invencibilidade japonesa, agora tinham que se apresentar ao imperador e explicar a ele que de alguma forma, quem sabe como, de um método que eles não poderiam não entendo, de uma zona de lançamento que eles ainda não haviam identificado, os Estados Unidos bombardearam Tóquio. Como se o imperador já não tivesse percebido isso por si mesmo. Na sala de escuta do Centro de Informações de Pearl Harbor, eles captaram as transmissões da Rádio Tóquio, e o ouvinte nipo-americano que as monitorou e traduziu anunciou às pessoas reunidas na pequena sala fedorenta que a estação de rádio estava relatando um ataque aéreo e ele instou os cidadãos a se protegerem. Nos 15 dias e 4 horas que seguintes, Eveline não saberia mais nada sobre os dois homens que amava.